Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor. Que dia é hoje, hein, gente? Dia dos pais. Eita glória. Dia dos pais. Como esse é um tema muito momentoso, vou dizer, momentoso, que é o tema do momento. É o dia inteiro falando feliz dia dos pais e recebendo, né? Felicidades, né? Eita glória. É muita bênção. Mas a palavra do Senhor, ela nos traz ensinamentos profundos, de uma maneira simples, de uma maneira objetiva. E as Escrituras, ela nos alegra, porque ela com uma riqueza tão profunda, às vezes a gente não aproveita tanto, né? Não absorve tanto essa riqueza. É como se fosse pérola. Pérola, você sabe como que é difícil encontrar. É algo muito caro. Para se encontrar, o que tem que fazer? Pérola. Para se encontrar pérola, vai lá no fundo do mar. E aí, quando pega aquela concha, né, aquela ostra, e você extrai daquela ali aquela pérola preciosa, linda, maravilhosa, e aí você fica todo feliz, né? Alguém já viu colar de pérolas? Como que é bonito? Maravilhoso. A palavra do Senhor, para extrair pérolas preciosas, a gente tem que mergulhar. Tem que mergulhar. Ir lá no profundo. Irmãos, e é isso que nós vamos fazer hoje. Quantos querem mergulhar? E extrair a pérola. Amém? No profundo. Então é isso que nós vamos fazer. Efésios, capítulo 6. Capítulo 6. Versículos de 1 a 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Aliás, nós vamos usar 3 textos. E vocês ficam com a Bíblia na mão, porque nós vamos usar esses 3 textos, tipificando a tarefa do pai, tarefa dos filhos, nesses 3 textos. E aí fica com a sua Bíblia na mão e a gente vai pulando de um texto para o outro, volta e depois vai de novo. E vocês vão nos acompanhando a mensagem. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos lá? Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, pula lá para Colossenses. Colossenses fica 2 livros à frente aí, ó. Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Quantos aqui são filhos que ainda não se casaram, não se tornaram pai ainda? Levanta a mão. Filhos, são jovens, né? Vou dizer jovem, criança e adolescente. Levanta a mão, gente. Quero ver. Não tem? Ó, cadê? Ali, então. Arthur. Tá levantando o dedinho assim, ó. Tamires está lá atrás, né? Ela, levantando o dedinho. Então, olha só, escuta bem, hein? Colossenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Filhos, em tudo, obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém. Poder sentar quem já se levantou, né? Irmãos, nenhuma missão
nenhuma missão no mundo, nenhuma missão que Deus deu ao homem no mundo é mais nobre e, ao mesmo tempo, ela é mais árdua do que a missão de ser pai, a missão de paternidade. É mais fácil ter sucesso, ter êxito fora de casa do que dentro de casa. É mais fácil ser reconhecido por estranhos do que ser reconhecido pela própria família. É mais fácil ser admirado pelos que estão longe de nós do que pelos próprios filhos, pelos nossos filhos. A tarefa de pai, Jacó, profeta Eli, profeta Samuel, rei Davi, Ezequias, rei Ezequias, não, esses nomes que eu citei aqui, eles foram vitoriosos profissionalmente, mas dentro de casa não tiveram êxito. Davi, um exemplo, ele teve um filho chamado Absalão. Absalão, ele foi extremamente rebelde. E, no entanto, por causa da rebeldia dele, embora Davi não quisesse que Absalão morresse, mas ele teve um fim trágico. Davi falou para o exército não matar seu filho, porque seu filho queria tomar o trono do pai, e ele foi perseguindo Davi, e o exército falou, não vai ter jeito, não vão ter que matar seu filho. Ele falou, por favor, não mate meu filho, não mate meu filho. E aí, por causa da rebeldia de Absalão, ele teve um fim trágico, morreu. E Davi sofreu amargamente por causa da rebeldia do próprio filho. Embora sendo um rei de sucesso, embora tenha sucesso, né, no nome como rei, mas em casa ele não teve sucesso. Por outro lado, né, hoje, talvez, nós vivamos os melhores momentos, os melhores dos mundos, porque os nossos filhos hoje têm oportunidades. Quais as oportunidades que os filhos do passado não tiveram? Os nossos filhos hoje têm acesso ao conhecimento. Os nossos filhos, eles têm acesso à informação celular, informação rápida. Eu quero saber sobre... Cita alguma coisa aí. Qualquer coisa. Você não precisa nem digitar. O menino digita assim, ó. Eu quero saber o que é angu. Ok, Google. Aí o Google já vai... te fala o que é angu. Os nossos filhos têm muito acesso à informação e rápida. Os filhos do passado não tinham. Disposição de ir e vir. Antigamente, para sair de Ipatinga e ir lá em Caratinga, tinha que montar num burro. E na carroça, e até lá. Quanto tempo? Hoje, um mês para chegar. Hoje o acesso é grande, é rápido. Eu quero ir lá no Japão. Eu entro no avião, vou, mesmo dia. Não, 24 horas, né? Outro dia, chega lá. Voo. Hoje é 24 horas de voo. Vai lá, chega no Japão. Dá a volta à terra. Mas o acesso hoje é ilimitado. Com a chegada dos 5G agora, né? Veloz. Veloz demais. Por outro lado, os nossos filhos nunca tiveram tão expostos a riscos e perigos como nos nossos dias. E em um passado breve, os pais trabalhavam o dia inteiro, mas à noite se reuniam numa mesa para fazer aquele jantar ou tomar um café em família, sem ficar usando o WhatsApp, né? Hoje, sentam todos na mesa, cada um com o celular, e aí manda o zap pro pai, o pai manda o zap pro filho, do lado um do lado do outro. Não conversa, não tem diálogo. Não tem diálogo. Olha só. Antigamente se reuniam ao redor da mesa, e a interação entre pais e filhos era muito maior. A comunicação era
mais estreita, os canais que atingiam os nossos filhos eram menores. Hoje, nossos filhos estão expostos a muitas vozes e a muitas janelas abertas, tentando acesso ao coração dos nossos filhos. O dia inteiro, dioturnamente, acesso direto. Consequentemente, o nosso desafio enquanto pais, hoje, se torna ainda muito mais gigantesco. Porque, enquanto pais, nós precisamos conhecer também, conhecer toda essa evolução para orientar. E aqui a gente vai ver, né, o papel dos pais, o papel dos filhos, segundo as Escrituras. Nessa noite, eu quero falar primeiro a respeito dos filhos. Abra sua Bíblia agora, Colossenses capítulo 3, versículo 20. Antes de ler o texto, antes de ler esse texto, a gente, quando criança, a gente vê a imagem do pai como o quê? A imagem do pai. Vou falar aqui, se eu perguntar a Bebela, cadê a Bebela? Isabela. Tá lá. Se eu perguntar para ela, como é que você vê a figura do irmão Moacir? A figura do irmão é super homem. É o máximo. Né? Se perguntar a figura do irmão Moacir, ela vê o irmão Moacir como o super-herói. E é verdade. O pai, a figura do pai, tem que ser essa para os filhos. Tem que ser. Porém, eu puxando lá, fazendo estudo, eu vi um questionário que uma criança respondeu numa escola infantil. Eu quero que a Tamires jogue essa imagem lá. Você consegue? Não conseguiu? Pastor Wellington? Cadê? Conseguiu não? Colocar a imagem lá? Não chegou? Então tá bom. Se não chegou, eu vou abrir a imagem aqui. Imagem não, eu vou falar qual foi as perguntas que foram. 3 perguntas. Queria projetar aqui, mas não tem jeito? Vamos lá. Quem é seu herói? Aí a criança escreveu lá grandão. A letra de criança, né? Papai. Meu papai. Por que você considera o seu pai herói? Aí a criança escreveu: ele é corajoso. Corajoso. Terceira pergunta: há alguma coisa que seu herói tem medo? Ela falou: mamãe. Misericórdia. Ai. Ou seja, é um herói, mas ele tem medo da mamãe. Olha o perigo aí. Foi a criança que respondeu, né? Pois é, a criança percebe isso. Vê o pai como herói, mas ele tem medo da mamãe. Então, as irmãs aí, ó, a responsabilidade é grande, mano, é fácil. Então vamos lá. Obedecer os pais, capítulo 3, versículo 20, olha só. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais. Observa o seguinte: o que é imperativo? O que é uma expressão imperativa? Sabe o que é imperativo? É ordem. Imperativo é ordem. E eu quero que os filhos que estão aqui, filhos que ainda não são casados, repetisse esse versículo aí. Vamos lá. Comigo. Vamos lá? Filhos, em tudo obedecei os vossos pais. Deus está dando uma ordem. Obedecei. É imperativo. Deus estabeleceu este princípio. Deus, ele falou isso, né, nas Sagradas Escrituras. Por quê? Aos filhos não tem outra opção senão obedecer. Deus ordenou, olha, você tem que obedecer. Não tem outra alternativa. Obedeça. Você jovem que está do lado do seu colega aí, aponta o dedo no nariz dele e fala assim, ó, obedeça.
Fala. Obedeça. Não tem outra alternativa, é obedecer. Desobedecer, então, aos pais significa desobedecer a Deus, desobedecer uma ordem de Deus. Deus estabeleceu este princípio. Desonrar pai e mãe é desonrar o próprio Deus, que colocou a autoridade dos pais sobre os filhos. Segundo ponto que a gente vê nesse mesmo versículo, esta ordem, ela é abrangente. Eu quero ler de novo. Filhos, em tudo. Fala comigo. Em tudo. Olha como é que é pesado. Filhos, em tudo obedecer. Em tudo. Significa que é abrangente. Está escrito obedecer em tudo. Não em algumas coisas. Não em coisas melhores. Nem nas mais agradáveis. Nem as que alcançam com mais facilidade a obediência. Mas ela é abrangente. Filhos, obedecer em tudo. Não é em alguma coisa ou nas coisas mais fáceis. A Bíblia está dizendo, obedecei em tudo. E aí eu quero dizer algo mais importante. É isto que é agradável ao Senhor. Então, quando o filho obedece em tudo, o pai e a mãe, isso é agradável a Deus. Deus se agrada da obediência. Em outras palavras, a relação dos filhos com o pai está relacionado diretamente com a relação de Deus com os próprios filhos. Se a relação dos filhos com os pais está quebrada, certamente a relação dos filhos com Deus está obstruída. Então, preste bem atenção. Se seu filho não está bem com você, pode ter a certeza que a comunhão dele com Deus também não está. Porque para estar bem com Deus, primeiro, a sua relação com seu pai e com sua mãe tem que estar direta, aberta. Ok? É assim que a palavra do Senhor está orientando. Aí, abra sua Bíblia em Efésios agora. Efésios, capítulo 6. É o texto que a gente encontrou. Efésios, capítulo 6, de 1 a 3. Por que os filhos, então, devem obedecer aos pais? Efésios 1. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei aos vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa da vida sobre a terra. E vossos pais não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina do Senhor e na admoestação do Senhor. Aqui eu quero ficar nos dois primeiros versículos. Primeiro, obediência. Por que os filhos devem obedecer? Porque é a lei da natureza. Desde que mundo é mundo, e em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, em qualquer época, em todas as gerações da história, é natural que os filhos obedeçam os pais. Isso é natural. Portanto, quando você busca a Bíblia, na história bíblica, a ocorrência da desobediência dos filhos aos pais, ali nós conseguimos observar que é um forte sinal da decadência moral da humanidade. O que aconteceu com os filhos de Eli? Você lê a história? Aquilo ali é um retrato da decadência moral. É o resultado da desobediência dos filhos aos pais. E aqui é bom destacar que isso também, a obediência aos pais, né? Isso é o que ensina a própria lei, versículos 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. O que isso está querendo dizer, meu irmão? Agora, observe que o texto usa o termo honrar e não obedecer. Existe uma diferença entre obedecer e honrar. Honrar é muito mais forte
do que apenas obedecer. Dia dos Pais, às vezes a gente dá presente, né? Ô pai, fala em dar presente. Tá aqui, pai. Eu quero. Vem cá, pai, vem cá, eu quero te dar um presente. Dia dos Pais. Eita, glória. Vou dar. Te amo. Aí, ganhou o presente. Oi? Vem cá, vem cá. Quer tirar uma foto? Vem cá. Pode segurar aí. Amém. Aleluia. Olha, rapaz, se existe um homem que gosta de ganhar presente, é esse aí, viu? Ele, 4 meses antes do aniversário dele, ele já fica relembrando a gente, ó, vou fazer aniversário, hein? Ó, vou fazer aniversário. É o ano. Ai. Então, há muitos filhos que obedecem os pais por temor. Há muitos filhos que obedecem os pais por legalismo. Tem filhos que, embora obedeçam os pais, eles não honram os pais. Não honram os pais. É de gravata, né? Do pescoço para cima. O texto de Efésios mostra os benefícios magníficos para os filhos que honram. Aqui está dizendo honram os pais. E quais os benefícios? Nós lemos aqui, olha. Prosperidade. Fala comigo. Prosperidade. Irmão, isso é profundo. Isso é profundo. No versículo 3. Quando o filho honra o pai, ele abre um caminho da bem-aventurança. Caminho da bem-aventurança. Tudo que você plantar, você vai colher. Aonde você colocar os seus pés, Deus vai te dar por herança. Aonde você colocar a sua mão, Deus vai abençoar. Resultado dos filhos que honram os pais. Então, se você quer ser um homem próspero hoje, você é um jovem, um adolescente, é criança, saiba de uma coisa. Olha, isso Deus já te falou. Você não precisa jogar na loteria. Você não precisa fazer qualquer, como é que é? Investimento em ações na bolsa de valor. Não precisa nada disso. Faz o que a Bíblia falou. Honra o teu pai e a tua mãe, que você será próspero. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Oh, aleluia. Deus louvado seja o nome do Senhor. É Deus que promete isso. E se Deus promete, Ele cumpre. Deus promete, Ele cumpre. Segundo, coisa que Deus prometeu para os filhos que honram os pais. Não é obedece, não. É que honra. Fala comigo. Honram os pais. Segunda coisa. Longa vida sobre a terra. Honrar os pais dá ao filho vida longa. Agora, vocês imaginem, por que os filhos hoje que desobedecem, que não honram os pais, morrem cedo? Porque eles envolvem com coisa errada. Os filhos muito novos que desonram os pais, eles envolvem com um monte de coisa errada, com bandidagem, com o uso de drogas, com o tráfico de drogas, e não quer nem dar satisfação aos pais, faz os pais perderem noite de sono. Não é assim que acontece? E aí dá a insatisfação, a infelicidade dos pais de ver os próprios filhos morrendo cedo. Porque eles enveredam por caminhos tortuosos. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o seu fim é morte. Fala comigo. Seu fim é morte. Quer ter uma vida longa? Quer ter uma vida de sucesso? Quer ter uma vida próspera? Quer ter uma vida abençoada? Honra o teu pai e a tua mãe.
Papel dos pais agora. Falei muito dos filhos, né? Os filhos devem estar descabelando. Né, Nicolas? Ontem a Sara chegou para mim, amor, você está estudando a Bíblia? Eu falei, amor, está sendo pesado para mim. Eu tenho que ministrar essa palavra enquanto pai. E eu, estudando a Bíblia, está sendo pesada. Porque não é fácil ser pai. Não é fácil. E ela, por que você não está conseguindo? Eu disse, eu estou estudando, amor. Eu estou estudando. Mas não está fácil. Porque primeiro para pregar para você, a palavra tem que entrar dentro de mim. Tem que entrar no meu coração. Não adianta eu pregar para você se eu não conseguir viver a palavra. Estão entendendo, irmãos? Então, quando a palavra é ministrada, irmão Fabrício pregou, então, irmão, Deus tem que trabalhar na minha vida primeiro. Por isso que é difícil. Por isso que é difícil. E olha só, quando a Bíblia fala, papai, a responsabilidade é sua, é grande. Qual que é o seu papel? Colossenses capítulo, vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. 21, desculpa. Capítulo 3, versículo 21. Vamos ler? Diz assim: Pai, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem como? Fala de novo. Para que eles não fiquem. Irmãos, muitas vezes a gente vê os nossos filhos desanimados, entristecidos. E a gente pergunta assim, o que aconteceu? Meu filho está assim, meu filho está assado, meu filho está assim. Vou ter que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu estou preocupado com meu filho. O que está acontecendo? Note, Paulo, aqui, ele deu uma orientação negativa. E não uma orientação positiva aos pais. Ele só mostra que os pais não devem fazer. Ele não mostra aqui nesse texto o que os pais devem fazer. Fala comigo. Paulo mostra o que os pais não devem fazer. Então, aqui é só isso, ó, o que os pais não devem. Ele não está orientando o que os pais devem fazer, mas o que não devem. Olha só. Pensa comigo, como o pai pode provocar a ira nos filhos? A esse ponto de Paulo escrever, não irritem seus filhos. Aqui tem pai de primeira viagem, não tem? Pais, tem uns que ainda não são pai, não nasceram. Tô aqui, ó. Tem ali o irmão Odiron, a esposa. Hoje até eu fiquei surpreso, que a barriga dela já está bem maior. Eu falei, irmã, tem uma semana que eu não vejo, a irmã já está com um barrigão. Os filhos crescem mais rápido hoje, não sei porquê. Barrigão. Tem a Aline, o Bruno, estiveram lá em casa esse dia, foi uma maravilha. Ó, preste bem atenção aqui, Brunão. Para nós aqui, ó. Para nós. Pai irrita seus filhos quando ele não tem coerência. Quando ele exige o filho uma coisa que ele não está vivendo. Pensa comigo. Como que você irrita o seu filho? Quando você exige dele uma coisa que você não vive. Você entristece seu filho. Quando a palavra dele não é avalizada pela vida, quando o que ele vive contradiz o que ele fala, quando ele ensina uma coisa e pratica outra. Estão entendendo? Começa a irritar seu filho. Seu filho fica muito irritado. E Deus está falando, não provoqueis a ira em seus filhos. Segundo, o pai irrita os seus filhos quando ele não tem uma regra clara na disciplina. Hoje, ele honra o filho, elogia o filho por uma coisa, amanhã ele castiga o filho pela mesma coisa que ele elogiou hoje. Não tem coerência. Você está entendendo? Não tem coerência com as coisas.
Terceira coisa, quando o pai irrita o filho? Quando não tem diálogo. Fala comigo. Quando não tem diálogo. Há muitos pais que gritam com os filhos. Obrigado, irmã. Eles são duros com os filhos, mas não tem diálogo. Só chega para bater. Só chega para ser rude. Não tem conversa. É como Abraão e Davi, que passaram, né? Absalão e Davi, eles passaram, eu citei aqui. Sabe quanto tempo que eles passaram sem conversar? Vou conversar com meu pai, não. Nunca mais vou conversar com meu pai. Isso aconteceu com Absalão e Davi. Eles passaram 11 anos sem conversar. 11. Fala comigo. 11 anos sem conversar. Eu não admito meu filho chegar em casa sem falar comigo. Tem que falar a benção. Tem que me abraçar. Tem que me beijar. Vocês estão entendendo, irmão? Não admita isso. Não deixe o inimigo entrar no meio do seu relacionamento ou com o relacionamento dos seus filhos. Não deixe. Abrace, beije, ama seus filhos. Irmãos, por causa de uma desavença, de uma crise familiar, eles passaram tanto tempo sem conversar, sem dialogar, sem colocar os pingos nos is. Sem acertar ponteiros, sem resolver pendência, sem o exercício de diálogo e sem o perdão. Irmãos, não deixe isso acontecer. Quando o pai não tem tempo para o filho, ele tem tempo para tudo, para todos. Menos para sentar com o filho, bater um papo com o filho, ver um filme com o filho, jogar, como é que é o nome do negócio, irmão? Fliperama, sei lá. Rolar com o filho, ler a Bíblia com o filho, orar com o filho, cantar com o filho, tocar com o filho. Irmãos, é seu filho, é sua filha. Dê tempo para eles. Isso é investimento. Isso não é perda de tempo. Isso é investir tempo nos seus filhos. Vocês estão entendendo, sim ou não? Você quer provocar a ira nos seus filhos? É eles observar que você dá atenção para todo mundo, menos para ele. Ah, não. Eu vou deixar meu filho na internet. Eu vou deixar meu filho na... Como é que fala? No joguinho. Até no celular. Fica aí. Eu fico livre, né? Eu fico livre. Fico livre. Eu fico até mais folgado. É? Espera um pouco ele crescer, você vai ver a folga que ele vai te dar. Espera um pouco. Você vai ver a folga que ele vai te dar. Quando o pai não tem tempo para o filho, você pode, irmãos, cobrar dos filhos o mesmo empenho. E aí a gente vai ver aqui. Pulei um ponto aqui, irmão, desculpem. Você não tem tempo para sentar, não tem tempo para ter papo, não tem tempo para atender os filhos, socorrer as suas necessidades. Seus filhos têm necessidade. Seus filhos têm necessidades espirituais. E aqui a gente vai ver outro ponto. Quando o pai compara os filhos com os outros, é um outro problema que irrita. Lá em casa nós somos 5 irmãos. 5. Tem algum dedo igual ao outro aqui? Eu estou colocando. Tem algum dedo igual ao outro aqui? Todos são diferentes. Então, quando os pais comparam um filho com o outro, fica comparando. Ah, ele é melhor do que você, ele faz isso melhor do que você. Gente, não se pai, preste bem atenção. Eu só tenho um. Deus me deu só um. Embora buscamos ter outros, mas foi da vontade de Deus ter só um. Mas se tivéssemos mais, eu não poderia fazer comparações, né? Elogiar um, comparar um com o outro. Quando um pai compara um filho com outro, ele irrita o seu filho. Você pode cobrar os filhos o mesmo empenho. Olha, você pode cobrar de um para o outro o mesmo empenho, mas o mesmo desempenho não. Um filho, ele é bom em matemática, o outro não necessariamente vai ser.
O mesmo empenho você pode cobrar, mas o desempenho, não. Um nasceu para ser engenheiro, outro nasceu para ser o quê? Sei lá, pedreiro, nasceu para ser médico, nasceu para ser enfermeiro. Nenhum nasceu igual, um não é igual ao outro. Então não podemos cobrar o mesmo desempenho em tudo, de todos, estão entendendo? Pai tem que colocar isso na cabeça. Filhos são diferentes. Sexto ponto. Quando é que o pai irrita os seus filhos? Quando os pais são permissivos demais. Aqui há um grande perigo de sermos rigorosos demais e sermos permissivos demais. Precisamos aprender uma coisa: negociar o negociável e não negociar o inegociável. Existem valores, existem princípios que são inegociáveis. Esses princípios não podemos negociar de jeito nenhum. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas é inegociável. Estão entendendo? Princípio inegociável. Obedecer o pai e a mãe. Princípio inegociável. Não vamos admitir isso. Precisamos aprender, então, que existem princípios. Quando os pais são permissivos demais e negociam as coisas que são inegociáveis, acabam irritando seus próprios filhos. Sétimo e último ponto. Como os filhos se irritam? Quando os pais não têm limites. Os filhos precisam de limites. Onde vai? Por que vai? Que horas que você chega? Onde está e o que você está fazendo? Por que você está fazendo? Os pais precisam impor. Que hora que você vai chegar? Que hora que você vai sair? Opa, mas eu já tenho 20 anos. Você está morando debaixo do meu teto. Você é meu filho. Você tem que falar que hora que você vai chegar. Vocês estão entendendo sim ou não? Mas eu tenho 20, eu tenho 30 anos. Eu não estou casado todo. Irmão, você vai ser sempre filho do seu pai. Eu posso ter 50 anos, mas eu tenho que honrar, tenho que obedecer meus pais. Vocês estão entendendo sim ou não? Eu tenho que prestar obediência, irmãos. Que hora que você vai chegar? Me liga. Preciso da sua resposta. Feedback. É assim, irmão Jordan? Tem que falar, ué. Tem que falar. Já viu falar? Aqui não é casa da mãe. Já ouviu falar? Aqui não é casa da mãe Joana, não. Tem que dar. É assim, ué. Tem alguns filhos aqui que demoram um pouquinho. Ô, irmão, eu tenho que ir embora, porque senão meu pai vai... É assim. Eu gosto quando é assim, eu gosto. É isso aí, mano. Tem que pegar pesado. Tem que pegar pesado. Tem que ser honrar. Impor limites. E Deus, Ele orientou para que os pais estabelecessem os parapeitos. Você já subiu em um terraço de um prédio sem parapeito? Qual é a sensação que tem? Você, que dá? Sensação de um terraço sem parapeito. Você vai andando, de repente você chega na beirada, o que acontece? Fica medo de cair. Limites. Deus orientou isso, olha, você, pai, você tem que colocar os parapeitos. Você que tem que estabelecer os limites para os seus filhos, ó. Você que impõe os limites. Para ele não cair, é você que impõe os limites. Aí quando os pais não têm limites, não impõem limites, os filhos ficam no perigo, no risco de queda. Estão entendendo, sim ou não? Porque um dia ele vai sair da sua casa, ele vai sair da sua casa e vai bater as asinhas. Se você não colocou, estabeleceu os limites lá, na cabecinha dele, no coração dele, ele vai correr risco, muito perigo de cair. Pode ter certeza, tá? Se existe o risco, se existe o perigo, e esse não foi estabelecido a parede, existe a lei de, né? Muito falado, lei de Murphy, não é bíblico não, mas existe uma lei de Murphy aí. Se existe o problema,
Vai acontecer. Vai acontecer. E qual é o resultado da irritação? A gente vê o filho irritado. Vai ver o filho irado com os pais. Os filhos ficam desanimados e desmotivados. E aí, então, precisamos temperar a firmeza com doçura. Abra sua Bíblia em Efésios, agora de novo, Efésios 4. Efésios 6, né? Efésios 6, versículo 4. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação. Diferente de Colossenses aqui, diferente de Colossenses, há uma ordem positiva e há uma ordem negativa. E disse: e vós, pais, aqui, no primeiro versículo do capítulo 6, filhos, obedeceis vossos pais. Esses pais aqui na tradução do original está falando pai e mãe. No original, pai e mãe. Primeiro versículo. No versículo 4, na tradução do grego, no original, está dizendo o seguinte: e vós, pais, esses pais aqui, está relacionado ao pai. Pai mesmo. Homem, o pai. Não está relacionado ao pai e mãe, não. Aqui está dizendo o seguinte, olha: e vós, pais, não, vós, pai, né? Pais aqui é o pai, o homem mesmo. Não provoquei vossos filhos a ira. Quando os filhos ficam irados? Quando o filho não recebe estímulos do pai. Sabe o que é isso aqui? O filho faz uma prova. E aí ele chega em casa, tira a nota 6. Aí o pai fala: pelo amor de Deus, você tinha que ter tirado? Você tinha que ter tirado? Errado. Está errado. Você desestimula o filho se fizer isso. Tem que falar assim: filho, muito bem, você conseguiu essa pontuação. Eu sei que você consegue fazer muito melhor, mas você vai ter oportunidade e vai melhorar, com certeza. Você consegue fazer muito melhor. Mas parabéns, foi isso que você conseguiu aqui agora. Estimule o seu filho ao sucesso. Estão entendendo, sim ou não? Não desestimule o seu filho. Quando você não estimula os seus filhos, quando usa palavras ásperas e expressão física rude, nunca machuca. Nada machuca mais o ser humano do que uma palavra dura. Você pode ser firme sem usar palavras duras. A palavra dura, diz a Bíblia, que suscita, a palavra dura suscita a ira. E a Bíblia diz ainda: mas a resposta branda desvia o furor. A ordem positiva de Paulo, ele usa uma adversativa, mas é uma adversativa. Diz assim: mas criai-vos na admoestação do Senhor. Aí é o seguinte, olha, ao invés de você ficar irando o seu filho, desestimulando o seu filho, criando barreiras, criando impedimento, não estimulando ele a vencer, a ser bem-sucedido, você precisa agora estimular ele. Os pais precisam cuidar da vida física, emocional e espiritual dos filhos. Fala comigo. Física, emocional e espiritual. A ideia de criar aqui traz a ideia de nutrir, alimentar os filhos. E é a responsabilidade dos pais mesmo. Você vai trabalhar, está pensando no... Quando a gente fala assim, né? Existe muito essa frase, não? Olha, eu estou indo lá buscar o leitinho das crianças. Estou indo lá buscar o leitinho das crianças. Mas, preste bem atenção, os nossos filhos não precisam apenas do teto de morar, eles não precisam apenas de roupas para vestir, ele não precisa apenas de uma cama para dormir, ele não precisa apenas de uma mesa e uma boa escola para estudar. Os nossos filhos, eles têm necessidades também, sobretudo emocional e espiritual. E essas necessidades precisam ser supridas. E eu posso até dizer que elas são mais importantes do que as outras. E aí, para fazer isso, tem que treinar seus filhos na disciplina. Regras claras.
E se obedecer esses princípios e regras, você elogia. Ao se quebrar os princípios e regras, o que você faz? Você disciplina. E é desde pequenininho. Você tem que treinar o seu filho. Olha, ô filhinho, lá, já não tá engateando ainda. Ó, não encosta na mamãe, vai bater na mão. O filho, desde pequeno, tem que entender o seguinte, olha. Se ele obedecer a regra, vai ser o quê? Abençoado, vai ser beneficiado. Se ele desobedecer princípios e regras, o que vai vir? Disciplina, punição. Isso tem que ter, tem que estar muito estabelecido na mente da criança. Os pais precisam distinguir o que é peraltice de rebeldia. O que é peraltice? A diferença de peraltice com rebeldia. Eu vou dar um exemplo dos irmãos aqui. Está todo mundo atrasado para ir para a igreja. Escola bíblica dominical. A mamãe fez um café, colocou na mesa o café com leite, o pão, colocou tudo lá para todo mundo tomar. Aí o menino chega, e é porque ele a peraltice é estabanado. Sabe como é que é aquele menino? Estabanado. Ele encosta no copo de leite que a mamãe acabou de fazer, o copo vira aquela bagunça. A mãe e o pai não tem que punir o filho por causa dessa peraltice. Porque isso foi um acidente de percurso. Vocês estão entendendo? Ô meu filho, você esbarrou no copo, não tem problema não, a mamãe vai preparar outro. Aliás, nós estamos indo para a escola dominical, até que nós estamos atrasados, mas não tem problema não, a mamãe vai procurar, vai colocar outro copo para você, você vai tomar um café tranquilo, tal. Isso são peraltices. Rebeldia. O que é rebeldia? Mesma cena. O menino chega lá na mãe, eu não quero tomar esse leite que a senhora fez. Meu filho, não tem que escolher. Você vai ter que tomar. A mamãe fez com muito carinho, você vai ter que tomar. Eu não vou tomar. Derruba o copo. Isso é o quê? Rebeldia. Aí sim, a rebeldia tem que ser punida. Aí você tem que colocar a disciplina. Existe diferença de peraltice e de rebeldia. Peraltice você tem que tratar com atenção, mas com amor. Rebeldia você tem que colocar disciplina. Disciplina. Os pais precisam criar na admoestação do Senhor. Admoestação não é disciplina. Aqui já não é mais disciplina. Admoestação é exortação com palavras. Nem toda hora é hora de varada. Embora na minha casa a varada não saía de cima da geladeira. Quando eu era pequeno, minha mãe, geladeira aqui, fogão aqui, a mesa aqui atrás dela. Imagine só, lá em casa tinha peraltice, mas muita rebeldia. Muita rebeldia. Aí, minha mãe louvando o Senhor ali na cozinha, no prato, fazendo um angu, o angu sempre tem, né? Graças a Deus. Aí, um anguzinho, tal. Daqui a pouco a varada comia solta, né? E voltava para a cozinha. Aí a gente, meu Deus do céu, vamos lá. Daqui a pouco, irmão, não durava 10 minutos, começava a bagunçada de novo. Toma a varada. Voltava a mãe para a cozinha. Eu lembro direitinho, mas nunca vi. Acertava, irmão. Acertava de cheio. Deu certo. Criai-vos. Não só no momentos que precisa da varada, mas no momento de exortação, que aqui a Bíblia está falando. O momento de exortar é palavra, não é varada. Palavras. É hora que você precisa conversar. Exortar. Na palavra. Filhos precisam ouvir mais. Tem hora que você tem que sentar e olhar nos olhos da criança. Fala comigo. Olhar nos olhos. Não é bater, é olhar nos olhos e conversar, ser sincero. Olha nos olhos. Abaixa, ajoelha, senta. Filhinho, vem cá. Eu quero. Coloca o seu olho junto, no nível do olho dele. E conversa com ele.
Aproveita que ajoelha e ora também. Ajoelha e ora também. Ora com ele. Os pais precisam exercer a educação cristã no lar. O que é isso? Os filhos precisam ver Cristo no seu lar. O seu lar tem que ser a melhor igreja. O filho pode sair de casa, saiu para estudar, saiu para estudar em outro lugar, em outro estado, em outra cidade, em outro país. Mas ele tem que ficar lá o tempo todo. Ai, que saudade da minha casa. Ai, que saudade de voltar. Ah, aquele carinho, aquele abraço do meu pai, aquele carinho da minha mãe. O filho tem que sentir isso, irmãos. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por fim, precisamos voltar à simplicidade das Escrituras, de modo que a entender as riquezas da sabedoria de Deus no que diz respeito à figura de pais e filhos. A forma de relacionar. Para encerrar, eu quero ler com os irmãos Jó. Abra sua Bíblia. Jó. Aqui está o exemplo de um... na verdade é o pai exemplar. Está aqui o retrato de um pai exemplar nas Escrituras. Aqui, ó. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Você quer ver um exemplo de pai? Está aqui. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem, fala comigo, íntegro, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. Daqui já dá um sermão grande. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos seus servos do seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de dia. Se levantava de que jeito? De madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó só uma vez por semana. Fazia Jó continuamente. Aqui tem, irmãos, para encerrar, o modelo, o retrato, o exemplo de um pai exemplar. Né? Todos aqui, eu acredito que conhecem a história de Jó. Né? O propósito, né, da história foi mostrar o seguinte: um homem rico não tem pecado ser rico. A Bíblia fala que riqueza não é pecado, um homem ser rico. Pecado é ter o coração preso nessa riqueza. O que está claramente expresso, que o homem também, além de ser rico, ele era maior, né? Um homem extremamente bem-sucedido. E, além de tudo, ele era piedoso. Não há nenhum pecado em ser rico e próspero financeiramente, e muito menos ser piedoso. Aí você fala, mas o cara é rico e não é piedoso. Não tem nada a ver. A pessoa pode ser rica, pode ser próspera e ter um coração piedoso, como Jó. E vocês sabem que este homem foi golpeado nas 5 áreas, as principais áreas da vida. Quais são? Financeira, área da família, área do casamento, área da saúde, área dos filhos e a área das amizades. Todas essas áreas, Jó foi golpeado. E vocês também sabem que Deus, ele, apesar de todos esses golpes que Jó levou, Deus restaurou de maneira magnífica, né? Dando em dobro tudo quanto outrora ele possuía. De modo que este homem encerra a sua história, abrindo as cortinas, demonstrando que Deus é aquele que recompensa todos aqueles que o honram. E aqui, para terminar, o Jó, como pai, ele era um homem que andou com Deus e mostrava isso para os filhos. Exemplo, fala comigo.
Exemplo. Então, meu filho, vai para a igreja. Não, eu vou para a igreja com ele. Vocês estão entendendo, sim ou não? É ir. Ensina o teu filho o caminho ou no caminho? Como é que a Bíblia diz? Ensina o seu filho no caminho. É junto. No caminho que se deve andar. É caminhar junto. Ó. Caminhar junto. Vamos junto. Segunda coisa, ele era reto, homem temente a Deus. Reto é aquilo que podem ver. Irmãos, aqui tem uma coisa muito importante. Reto é aquilo que os outros podem ver. Fala comigo. Reto é aquilo que os outros podem ver. A Bíblia diz que ele era íntegro. Íntegro é aquilo que só Deus pode ver. Está lá no coração. Ele era íntegro e reto. Então, Jó, ele era íntegro aos olhos de Deus. Deus conhecia o coração dele, a integridade dele. E ele era um homem reto. Reto é aquilo que as pessoas veem, né, externamente. As minhas atitudes. Homem temente a Deus. E além de tudo, ele se desviava do mal. Mal está no caminho, mal está na estrada, mal está na nossa porta, o mal está dentro do trabalho, o mal está nos nossos relacionamentos, o mal está diante dos nossos olhos, o mal está entrando no ouvido, o mal está no caminho, está nos nossos pés, está nas nossas mãos, está nos nossos olhos, o mal está a todo instante. Mas Jó se desviava do mal. Jó investiu no relacionamento dos filhos, com amizade. Então, pai que não se preocupa. Outro dia a irmã Sandra ministrou, os irmãos que vieram na escola bíblica dominical, foi uma bênção. A irmã Sandra ministrou uma palavra aqui tremenda, falando exatamente isso. Homens que são um sucesso na obra de Deus. É a obra de Deus, mas em casa a mulher passa problema, os filhos com problema, é tanta coisa que não dá atenção para os filhos. Jó era diferente. Ele investiu no relacionamento. Jó exercia plenamente o sacerdote. Ele levantava todas as madrugadas e orava por seus filhos. Oferecia holocausto. Jó se preocupava com a vida íntima dos filhos. Não basta os nossos filhos virem à igreja. Não basta os nossos filhos participarem da EBD. Não basta os nossos filhos virem aos cultos onde a igreja se reúne. Não basta, né, ter funções, ter cargo, liderança na igreja. Não basta. O que Jó esperava dos seus filhos é muito mais do que isso. Aquilo que estava no coração, ele estava interessado no que estava no coração dos filhos. Na intimidade, se eles realmente honravam a Deus. E por fim, Jó era um pai intercessor. Orava. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem intercedido pelos seus filhos? Você tem buscado a Deus em favor dos seus filhos? Então, pai, olha, nós vivemos aqui nas Sagradas Escrituras vários ensinamentos. Lembra do início que eu falei das pérolas? Nós procuramos extrair as pérolas que a Bíblia, né, nos ensina sobre a educação dos filhos, relacionamento de pai e filho. Mas não podemos ir embora sem ter essas pérolas guardadas no nosso coração. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Nós vamos orar e pedir a Deus, nesse momento, que essas pérolas que a Bíblia, né, está deixando a dispor aos nossos corações nessa noite, possam, aleluia, brilhar na nossa vida. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado por tua presença neste lugar. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, possa frutificar no nosso coração, enquanto pais, que vivemos dias terríveis, dias atribulados, onde os nossos filhos têm sido atacados de todas as formas. Ó Deus, que o Senhor venha nos orientar, nos instruir, ó Deus, e mostrar com sabedoria, Pai, como podemos, aleluia, agir, a educar, a direcionar, ó Deus, os nossos filhos, aleluia, segundo a tua vontade. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre cada família, cada pai que aqui está, que cada pai possa, representado em família, ó Deus, possa receber do Senhor, aleluia, a bênção.
e possamos, ó Deus, despertar o desejo, aleluia, a orientação de que somos sacerdotes em nossas casas. Não apenas, ó Deus, aleluia, uma responsável de trazer o leitinho para casa, mas a responsabilidade